Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio, uma oportunidade única de estarmos diante do Senhor, tendo este tempo para fazer um breve estudo da palavra, né? A palavra de Deus, a palavra que é vida, a palavra que transforma vidas. Estamos atravessando um tempo difícil, mas antes nós vamos fazer uma breve oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pôr a nossa mão no coração e vamos olhar para Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, diante da Tua santa presença, Senhor. Nós Te louvamos, nós bendizemos e agradecemos o Teu santo e bendito nome, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por esta salvação tão grandiosa que trouxe Jesus a este mundo para salvar o pecador, do qual nós fomos também, e recebemos esta salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, e podemos compartilhar também esta nova vida, novo nascimento, Senhor, conosco primeiro, com as nossas famílias e também com os nossos amigos. E neste momento, Senhor, pedimos uma bênção especial na unção do Teu Santo Espírito, para que venha, Senhor, trazer esta palavra de esperança, palavra de paz a todos os ouvintes, assim como Tu falaste comigo. No nome de Jesus, que é sobre todo nome, tudo isto pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele é bom, Ele é riquíssimo em misericórdia. E é disso que nós falamos, porque Jesus, Ele veio trazer ao mundo esta esperança da salvação. E nós estamos, como eu tinha dito, atravessando um momento muito difícil, não só aqui em Moçambique, mas em todo o mundo, através desta doença, esta enfermidade, este vírus mortífero que se chama Covid-19. E o mundo está preocupado. O mundo quer uma solução. O mundo e a comunidade científica anda em laboratórios à procura de uma solução, de uma vacina. E nós, como a Igreja do Senhor Jesus, como crentes, como filhos de Deus, nós, como corpo de Cristo, também temos uma preocupação. É que, segundo a informação, mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas. Então, o trabalho da Igreja, o alvo e o foco do trabalho da Igreja é salvar almas. Então, nós também estamos preocupados como Igreja. Eu e tu estamos preocupados quando vemos tantas vidas ceifadas. Mas a palavra de Deus não está presa. Então, é um desafio. É um desafio que nós temos e sabemos que a Igreja tem alternativa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós temos que pegar a todos os meios e alternativas que são possíveis através da mídia para pregar o Evangelho. O Evangelho foi dado à responsabilidade da Igreja por causa do homem que jaz no maligno, no pecado, e não tem a salvação. E esta também foi a ordem que Jesus deixou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Agora, em particular, para nós, os crentes, nós olhamos para as notícias, para o mundo e vemos um mundo preocupado também, individualmente. As pessoas agora vivem com medo, as pessoas vivem em distanciamento, em obediência às ordens dadas pelos governos como prevenção desta doença. Mas nós temos também uma forma de encarar este problema, esta situação, neste momento, é através da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, o que é que nos diz quando estes dias se aproximarem? O mundo vê como um alerta para a situação e nós vemos como um sinal, como Igreja, né? Sinal dos últimos tempos. Jesus está às portas. Então, há uma grande responsabilidade para nós, os crentes, nós, a Igreja, para olharmos
para este momento que estamos a atravessar por um lado, com uma dor. Sentir a dor daqueles que estão perdendo entes queridos, que estão morrendo em todo o mundo. É um sofrimento. Mas também sentir o lado espiritual, que são vidas que estão perdidas. Não há estatística para nós sabermos, entre estes que morrem, quantos é que eram crentes salvos e quantos é que não eram, né? Essa estatística. Mas nós sabemos que muitos milagres estão a acontecer também, eu já vi alguns, de pessoas que foram detectadas que estavam com vírus, né? E depois, com oração, eles venceram esta enfermidade e passaram para o teste negativo. Estava positivo, passaram para negativo. E então há uma guerra que se pode fazer contra este vírus que traz este tipo de enfermidade terrível, né? Faz lembrar um pouco no tempo de Moisés, quando o povo de Deus estava escravizado no Egito. Então, quando o espírito da morte, na última das pragas, né? O espírito da morte, e então a orientação que Deus deu a Moisés é que matassem um cordeiro e com o sangue do cordeiro pintassem o umbral da porta. E Deus ia livrar o seu povo deste espírito da morte. Então, se nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo do sangue de Jesus, nós temos que acreditar que quem tem a última palavra na vida do crente é Deus. Venha o que vier. É isto que Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, verso 31 e 39. Eu peguei esta passagem, mas muitas outras podia pegar, mas nosso tempo aqui é muito resumido. Mas diz assim, Romanos capítulo 8, verso 31 e 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seja o que vier. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus. Podia continuar até, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esta é uma palavra de esperança, é uma palavra de paz, é uma palavra de ânimo para estes tempos difíceis. Todo crente, ele deve receber esta palavra como a única e a última resposta de Deus para estes tempos difíceis. Sabemos que as coisas não vão melhorar, vão piorar, né? Os sinais dos últimos tempos. Jesus está à porta. Então, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Nada. Então, nós temos que nos acomodarmos a esta palavra do Senhor. É uma ordem, não é? Quando Deus fala, é uma ordem para nós buscarmos o socorro, buscarmos a segurança em Jesus, estarmos debaixo, como o apóstolo Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, esta é a proteção de hoje para nós, os crentes, estarmos debaixo desta proteção. Temos as nossas armas
da guerra, não lutamos contra a carne e o sangue. Paulo escreveu no capítulo 6 de Efésios, de que nós devemos nos preparar. E este preparo, através da leitura e da meditação da palavra de Deus, é o caminho mais certo para o crente. É o caminho pelo qual o crente não pode negligenciar. Sem a palavra, nós não temos uma base de sustentação para a nossa fé. A palavra, ela veio porque a nossa fé, ela vem mesmo pela palavra, né? É um dom de Deus que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se o crente, eu falo por experiência própria, não pomos na totalidade, 100%, a nossa vida na dependência total de Deus, segundo a palavra, nós damos espaço para que o diabo venha fazer estragos, venha roubar a fé, venha roubar a palavra. Se rouba a palavra, rouba a fé, enfraquece o crente. Então, este é o tempo muito precioso para abrirmos as nossas Bíblias, olharmos para aquilo que ela fala, não é? Por exemplo, se formos para Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 dá mais uma palavra de paz, de sossego, de descanso para o crente. Filipenses capítulo 4, verso 4 a 8. Diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. É possível nós, no meio desta aflição, regozijarmos? É, sim, Senhor. É, porque a alegria da salvação, o gozo no Espírito Santo, é uma certeza na vida do crente. É por isso que Paulo escreveu: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Então, vemos aqui que há uma paz que vem na fé, quando esta fé está depositada em Jesus Cristo, depositada na palavra, porque eu falo a palavra Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Não se pode tirar da Bíblia, da palavra de Deus, Jesus Cristo, não é? O tema central da Bíblia é Jesus Cristo na cruz, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então não se pode separar. Não há outra paz, além dessa paz que vem de Jesus. Há a paz do mundo, mas esta paz, ela é divina. E é essa que faz com que o crente esteja seguro, firme, descansado, seja o que vier. Problemas pessoais, o mundo está com uma série de aflições, mas o crente, vimos aqui que nada disso pode nos separar do amor de Deus. A grandeza do amor de Deus, que nem o seu filho poupou, mas entregou. Irmãos, é muito profundo isso. Veja o amor de Deus para com o homem, que ele traçou um plano de salvação, um plano que nós não podemos entender. O amor de Deus, por mais que a gente queira entender as coisas de Deus, na nossa mente limitada, é impossível alcançar. Então, Deus se revela através da palavra de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, a todo aquele que o busca. Então, há uma atitude que nós podemos tomar, é a atitude de humildade diante de Deus. Infelizmente, eu também era assim, nunca tinha meditado profundamente na palavra de Deus e tive muitos problemas, até que eu aprendi a lição. Voltei em arrependimento, pedi perdão a Deus e
Deus começou a me abençoar, mas tive que aprender a separar um tempo com Deus. Não diga que não tenho tempo para estar na presença de Deus. Não, aproveite este momento. É um momento único, irmãos. Moisés, David e muitos servos de Deus estavam preocupados. Mas como saber o meu tempo de vida? Como eu posso aproveitar e investir neste tempo de vida para estar em comunhão com Deus? Então nós vimos nestes servos e outros homens de Deus que eles se preocuparam em estar na presença de Deus. Amém? Então a palavra de Deus, amados irmãos, ela é viva, é eficaz e mais cortante que a espada de dois gumes. Temos tantos exemplos. Paulo instruiu a Timóteo para que ser um obreiro aprovado, ele deve estar em comunhão com a palavra de Deus, deve ensinar. Nós não vamos ter tempo de ler aqui, mas muitas passagens nós lembramos agora sobre a palavra. O que eu queria frisar aqui era que a palavra de Deus, sendo ela divina, sendo através da palavra de Deus que nós recebemos a salvação das nossas almas e nos transporta das trevas. Irmãos, já imaginaram das trevas espirituais, trevas da morte, para a vida eterna? E hoje, já como crentes, temos dificuldade em ir à palavra de Deus, buscar a profundeza da revelação de Deus, que Ele vai e quer revelar-se a ti, assim como tem feito comigo. Amém? Em toda a igreja, nós podemos ouvir pregações, nós podemos ter CDs de pregações, de música, etc, etc. É muito bom porque ajuda a edificação da nossa vida cristã, mas não é suficiente à luz da palavra de Deus. Não é suficiente. É preciso que tenhas um tempo com Deus para ler a Bíblia. Mas qual é o método de Deus que Ele ensina para ler? O Salmos número 1 diz que o salmista meditava na lei de Deus, na palavra de Deus, de dia e de noite. Ele não fala em ler, ele fala em meditar. Então, há uma diferença entre ler e meditar. Quando nós meditamos, nós vemos mudanças na nossa vida. O Espírito Santo tem um livre curso para poder alcançar a nossa alma, para poder chegar mais perto de nós e revelar pecados, coisas escondidas, coisas que precisam ser corrigidas na nossa vida. E então, eu quando comecei, muitas vezes, e até hoje, dobrava os meus joelhos e orava, depois de ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia também, como que faz este impacto, dá esse impacto profundo para a tua edificação espiritual? É quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, como o livro de Deus, o livro divino. São 66 livros, mas ela é impactado num livro só. Não pode ser lida como a gente lê qualquer livro, outro livro. A gente vai a uma biblioteca, a gente escolhe qual é o livro que queremos comprar, qual é o tema. O tema da Bíblia é sempre o mesmo. Parece que foram 40 escritores, mas quando nós lemos parece que só há um escritor. E há um autor que é Deus. Então, desperta aqui um interesse grande. O Espírito Santo desperta enquanto tomas essa atitude de obediência, de humildade. Senhor, não, eu quero aprender a tua palavra, não é? Osés diz, por falta de conhecimento, o povo erra, não é? Então, pergunta a ti próprio, já leste a Bíblia? Já meditaste na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse? Não se pode separar um livro, não, eu vou ler, só conheço o livro. Não. Como a gente lê um livro, que é do princípio, da primeira página até o último, para nós vermos o fim da história, não é? Então, na Bíblia é a mesma coisa. E Deus se agrada, né? E aí a fé é fortalecida. É por isso que vem aquela palavra que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu vou saber que a minha atitude, as minhas escolhas que eu faço durante a vida, que está a agradar a Deus? Através da leitura da Bíblia, o Espírito Santo santifica a tua vida. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, só dar assim uns toques para nós
entendermos que é importante ler a Bíblia. Não é? E a Bíblia é muito contestada, primeiro pelo diabo, por Satanás, porque a Bíblia declara Satanás como inimigo de Deus. Então não vai gostar da Bíblia. Então não fica admirado quando alguém diz, não, a Bíblia é difícil ler, a Bíblia não se pode, não. Tem uma forma de apresentar a linguagem que eu não entendo. Isso vem do diabo, porque o diabo não quer que você leia a palavra de Deus, divinamente inspirada e escrita pelos homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, leia a Bíblia, meu querido irmão. Leia e vence esse obstáculo de desculpas, de arranjar argumentos, como a gente ouve em todo lado, não é? Não tenho tempo, porque não entendo, porque... E pior ainda se não sabe ler. Agora imagina um irmão que não sabe ler. Isso é uma responsabilidade grande para os pastores nas suas igrejas. Ver que crentes é que não sabem e não fica aí acomodado. Preocupa, porque esse irmão, a alma desse irmão e o espírito que está lá, vive chorando, querendo a palavra. Então, se ouvimos que não é suficiente a pregação da palavra, mas lá antigamente, no tempo de Jesus, lá na Israel, as mulheres não iam à escola, a maior parte. Como é que faziam? É simples. Naquele tempo, o homem, na família, ele era o sacerdote, ele era o professor, ele ali ensinava os filhos, ele tinha um tempo, né, para ensinar a palavra de Deus e a mulher estava lá. Então, e hoje, com a situação que nós temos no mundo, onde que a instituição do lar é desprezada, então, nós temos a leitura. Temos a leitura. Talvez quem tenha mais de 90 anos é difícil, não é, levá-la para a escola ou ensinar a escrever e a ler. Mas quem tem menos idade, por favor, não fique acomodado aí. Olha para a palavra de Deus como parte integrante da tua vida espiritual, para poder vencer as lutas, vencer as dificuldades e ser um soldado de Cristo. Amém? Graças a Deus. Então, eu estava falando aqui que há uma outra perspectiva na vida cristã, é a perspectiva da eternidade. Portanto, Deus ao enviar Jesus Cristo, disse que não é apenas Jesus veio para morrer por nós, mas também para que tenhamos a vida eterna. Deus enviou ao mundo o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para este mundo para morrer por nós, ali como Cordeiro de Deus, mas também para nos dar a vida eterna. Então, todo crente tem que ter a sua vida, organizar a sua vida na perspectiva da eternidade. O que quer dizer isso, amados irmãos? É que tudo quando nós nos convertemos, tudo na nossa vida é espiritual. Tudo. Espírito, alma e corpo. Enquanto que antes, por causa do pecado e a queda do homem, o espírito morreu, está morto. Espiritualmente o homem está morto. Então a vida do homem é corpo, alma e espírito. E então o foco da sua vida está no corpo. E é aí que ele investe tudo no corpo. No mundo, nós também fazíamos assim. Então os bens materiais, a corrida pela vida, era do lado da matéria, do corpo. Mas quando nós nos convertemos, Deus dá-nos vida, e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida. Então o nosso espírito é recriado. Nós nascemos de novo. Então, a partir de agora, o caminho que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é esse caminho que nós temos que percorrer, caminho da justiça. E tudo que nós fazemos é precisamente para glorificar e servir ao Senhor. Então, a palavra de Deus volta de novo a ser a base, não é? O manual de Deus para que você faça agora a vontade de Deus. Então, todo o planeamento da vida, o número de anos que temos, nós pomos o foco principal, o objetivo principal é agradar a Deus, fazer coisas que agradam a Deus. Então, temos que ir à Bíblia de novo para saber, eu agora como filho de Deus, servo de Deus,
O que é que eu devo fazer? Né? E Jesus não deixou isso assim, sem resposta, né? E temos muitos exemplos das 10 virgens, não é? 5 eram prudentes, outras 5 não eram. Depois temos os 2 servos, não é? Um era fiel e outro é infiel. Temos os talentos. Temos Jesus também quando chama os 70, não é? E dá o poder do Espírito Santo para que eles fossem pregar o Evangelho, não é? E eles vieram contentes, satisfeitos, alegres. É esta alegria que nós temos. Até os demônios nos sujeitam. Falaram dos milagres que fizeram em nome do Senhor Jesus. E Jesus disse, olha, isso é tudo muito bom, isso também me alegra, mas cuidado, não é? Com a vossa alma. Cuidem da vossa alma. Cuidem da alma das pessoas, porque que adianta, não é? Como Jesus também disse, que adianta nós acumularmos bens, fazermos isto e não nos preocuparmos com a nossa alma. Quer dizer, o lado espiritual é que é o guia, é que está a guiando, né? E Paulo escreveu, se andarmos na carne, nós pecamos, né? Mas devemos andar no Espírito. É isso que é a vida cristã, andar no Espírito, ver as coisas, tudo que está acontecendo na perspectiva de Deus, o que Deus quer fazer para nós, como estando dentro do seu reino. Nós, nessa perspectiva, nós olhamos a Deus como Ele é bom, misericordioso, mas também é infinito. É por isso que em Gênesis, na Bíblia, o princípio de todas as coisas, não fala do começo de Deus, do princípio de Deus. Ele é eterno. Mas também quando vemos em Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento, volta, tira de novo para a eternidade de Deus. Então, isto quer dizer que, como crentes, temos que pôr o foco do nosso maior investimento na vida espiritual, nosso maior investimento no reino de Deus, preocupado com o reino de Deus, com a igreja, como membros do corpo de Cristo. A igreja está preocupada com este trabalho de salvar almas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer está condenado. Então não podemos ficar satisfeitos na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos amigos, nas pessoas que nos rodeiam, que continuam sem Jesus em seus corações, não é? Nós sabemos que sem Cristo está condenado, com Cristo está salvo. E isso é uma lição profunda também, ao qual nós podemos ver a situação do pecador. O homem no mundo, preocupado com as coisas materiais, porque é a sua própria natureza, pecador. Está preocupado com as coisas do mundo. Então, ele sabe que vai morrer, mas não está aí muito preocupado. Mas nós, os crentes, estamos preocupados na perspectiva da vida eterna. Então, temos ainda, a morte não é fim, temos ainda uma longa vida na eternidade. Graças a Deus, louvado o Senhor. Eu fico muito grato pela palavra, muito grato, porque tenho aquilo que nós chamamos de avivamento, não é? Avivamento espiritual. Quando o irmão ler a Bíblia no método de Deus, olhar ela como um livro, são 66 livros, mas veja só como um livro, e assim com aquela prazer de ler a Bíblia, então o irmão vai sentir algo maravilhoso dentro de si, que vai trazer uma nova dinâmica espiritual e querer servir na sua igreja, querer olhar para o mundo pecador e sentir uma dor, chorar, mesmo em oração, pelas tuas famílias, pelos teus filhos, aqueles que são desobedientes e não querem servir, olhar para aquilo que o pai diz e que não quer vir à igreja, etc. Muita situação dessas, eu passei por tudo isso. Então, graças a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá de podermos ver algumas questões muito importantes para a nossa edificação espiritual. Ela chama-se olhar para a Bíblia com responsabilidade, com seriedade. E aí serás abençoado, porque é Deus que se ocupa de ti e ocupa de nós. Não andais
inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma. Ao chegarmos a esse patamar, e sabendo que temos um propósito e um objetivo ao lermos a Bíblia, para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, mas também cobertos pelo sangue de Jesus. Porque tudo mais que acontecer, nós já sabemos que primeiro passa por Deus, primeiro passa por Jesus. Estão a ver as barreiras que nós temos quando nós somos fiéis. Não somos perfeitos, mas esta humildade de nós sujeitarmos a Deus diariamente, todos os dias. Não vá para a rua sem primeiro ler a tua Bíblia, a palavra de Deus. Não faça isso e vai ver que olhará as coisas que acontecerem depois com uma outra perspectiva espiritual. Faz lembrar de um grande pregador, talvez há um século atrás, que estava numa cruzada, né? E então vieram dizer a ele que a casa dele estava a arder. E, portanto, para interromper, que iam chamar um outro pastor, ele disse, não, eu estou a fazer aqui, a servir ao Senhor. Portanto, se a casa está a arder, é porque Deus permitiu. Então, eu sei que Ele vai me dar outra casa. E continuou a pregar. Esse culto foi uma bênção, porque todos souberam, e então houve muitas almas que se entregaram suas vidas a Jesus. Mas vendo esta atitude de que agora os bens, as propriedades, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo nós entregamos, né? Que Jesus falou, quem vem após mim, negue a si mesmo. Toda a Bíblia diz a mesma coisa, desde o princípio até o fim. Fala sempre a mesma, que é para esta repetição de ler e voltar a ler, e meditar, etc., ajuda a nossa edificação espiritual. De maneira que nós vamos fazer agora uma oração para que tudo o que foi dito aqui, a respeito da palavra de Deus, a respeito de enfrentar as dificuldades e o momento que estamos a atravessar, é um momento histórico, porque a morte está sempre perto, ameaçando. Então, vamos orar para que Deus possa trazer luz, possa nos ajudar, através do Espírito Santo, para que tenhamos também essa perspectiva da vinda do Senhor Jesus, a perspectiva da vida eterna e das coisas maravilhosas que estão reveladas em Apocalipse e muito mais, possamos um dia estar com Ele na glória. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar, amados. Graças te damos, Pai. Te louvamos porque Tu és bom. Deus Altíssimo, poderoso, Deus Jeová, Deus Elohim, revelaste a Tua glória, Senhor, quando Jesus veio. Os discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai. E Tu disseste, eu estou aqui há tanto tempo convosco. Senhor, também hoje, Tu te queres revelar. E o Espírito Santo foi enviado para, através da Bíblia, revelar a Tua presença. Revelar quem és Tu, Jesus. E possas, Senhor, através do estudo da palavra, meditação de cada um de nós, como a tomada de atitude nestes tempos difíceis, voltarmos para a Tua palavra, porque ela é Espírito e vida. Possas abençoar, Senhor, a todos os ouvintes, mas também dá, Senhor, o espírito de obediência, porque tudo que pedes na Tua palavra, quando falas de mandamento, ordem, é um mandamento mesmo, é uma ordem, porque Tu és soberano, meu Pai. Por isso, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas negligências e traz vida, Senhor, vida com abundância, para que possamos olhar com alegria numa perspectiva de paz, paz não vinda do mundo,
não vindo das coisas materiais, porque nós andamos no Espírito, mas só pode vir de Ti, Jesus Cristo. O Espírito Santo contende com cada um de nós. Continua trabalhando em nossas vidas como templo da habitação do Teu Santo Espírito, Senhor, como tabernáculo, e santifica-se, Senhor, para que em tudo possamos Te agradar. Em nome de Jesus, que é sobre todo nome, para a glória do Pai e na comunhão do Espírito Santo. Amém e amém.